que eu não gosto de faltar. Muito bem, gente. Então, boa tarde oficialmente agora, né? Ou boa noite ou bom dia para o pessoal que está assistindo aí gravado. E nós aqui juntos, mais uma tarde hoje, para falar dos famosos discos solares. Muito bom. Falando, nós estávamos aqui, enquanto a gente não estava gravando ainda, nosso contato, né? Falando um pouquinho das engenhocas da nossa vida. E eu tenho dito aqui para o pessoal, justamente, os discos solares também vão falar de algumas engenhocas, né? Por quê? Porque eles trazem uma referência de um grande quebra-cabeças da história da humanidade, né? Do qual nós fazemos parte. Então, não tem como a gente entender, ou ouvir, ou falar dos discos solares sem pensar nessa visão individual e coletiva da história da humanidade, tá? Eu vou perguntar para quem está ao vivo aqui comigo, só para até eu ter uma referência, mas eu sei que a maioria das pessoas talvez ainda não tenham ouvido. Alguém de vocês aqui já ouviu falar dos discos solares? Já conhece os discos? Sabe quais são? Tem alguma referência disso? Não? Não, só Ok. você Ivan, que fala. Só Ivan, por mim, né, amor? é assim, eu tenho superficialmente algum microestudo sobre disco solar, porque como eu faço a mesa radiônica, né, do Merkaba Divino, eu tenho um Uhum. disco solar, tenho, né, com a chamatrina e tudo mais. E na apostila tem alguma coisa, mas é como eu estou te falando, são estudos bem superficiais, então eu Tá. vou considerar que eu estou zerada também, tá? Ok, perfeito. É até legal você comentar isso, Tina, porque assim, existem, né? Novamente, a gente começa sempre por aqui e eu não vou deixar de fazer esse comentário hoje também, né? Existem, não são muitos, assim como Lemúria, são poucas pessoas que canalizaram informações, que trouxeram informações sobre os discos. Eu não sei exatamente o quanto de informação tem no trabalho da Mi, né, na mesa com os discos solares, então também não posso falar até, não consigo saber até onde você foi, porque eu não conheço a fundo, né, o trabalho dela e a mesa dela, mas eu tenho também a referência de estudos, tá? Ok, estão presentes como os 12 raios, né, os discos solares na composição dos 12 raios. Ok. Então, aqui a gente vai ter uma diferença nesse processo. Então, legal de entender, porque, assim, muita gente que trabalha com radiestesia radiônica, com mesas, né, com psicogeradores radiônicos, quânticos, todas as mesas aí que atuam com o processo da radiestesia, muitas pessoas usam os 12 raios, né, e essa formatação do entendimento do disco solar nessa mesa. Por quê? Uma das mesas primeiras que foram criadas com base na radiestesia e radiônica, mas com essa característica mais quântica, mais multidimensional, foi uma mesa de um cara chamado Mano Menezes. Ele foi um dos primeiros que criou esses modelos de mesas, né? E ele, a pedido dele, a Doriana compartilhou a formatação desse disco solar eh, desenhado com as 12 chamas, com os 12 raios, e isso foi para a mesa dele. Então, o que que aconteceu? Quando ele criou esse primeiro modelo de mesa quântica, ele colocou os raios, os 12 raios, com a formatação do disco solar, de todo o estudo desenvolvido da Doriana Tamburini, nessa mesa. Como quase todas as mesas foram derivadas da mesa dele, o conteúdo compartilhado a respeito dos discos solares estão muito alinhados com o conceito da Doriana e com o conceito que o Mano também usou na mesa dele, tá? Gente, eu até peço desculpa se eu não estiver falando os nomes corretos das pessoas, porque vai ficar gravado aí, mas eu estou falando com base no que eu lembro, tá? Porque o meu A primeiro Doriana, contato. A Doriana, sim, porque a Doriana é minha amigona, eu tenho bastante. então, a Doriana, inclusive, é mestra da Michelle, né? Sim, também, também. Também, Ela né? é muito amiga, a gente conviveu bastante tempo, né? E ela me ajudou, inclusive, no início aqui da concepção desses discos. E vale ressaltar aqui, né?
que quando eu voltei de Shasta, quem me alertou para o disco foi ela, porque eu fiz todo o movimento, toda a viagem, todo o processo, simplesmente na minha conexão lemuriana, Telos e montanha. Quando eu cheguei e eu postei uma foto, ela mandou para mim: Vã, que delícia, você estava no Emanashi. Aí eu, oi? Tava onde? Aí ela estava no disco 13. Aí eu falei, opa, quero saber mais sobre isso. Porque na hora que ela falou, a palavra gritou dentro de mim. E aí eu falei, eu quero saber mais sobre isso. Aí ela, peraí que eu vou te mandar. Aí eu fui no espaço dela, a gente ficou conversando, ela me mandou um monte de material, a gente conversou um monte de coisa. Aí dali para frente eu desenvolvi tudo. Aí eu fui estudar outros autores também, outras coisas, aprofundar em outras teorias para entender tudo que eu estou trabalhando hoje. Então, o que aconteceu foi que ela também me chamou para uma realidade que eu não estava vendo, e a hora que eu vi é que realmente o quebra-cabeça fechou. Foi aí que eu dependi de entender os discos para poder fechar o quebra-cabeça de todo esse trabalho lemuriano, né? Porque aí eu fui entender que quem criou, quem constituiu e criou toda a estrutura dos discos solares foram os mestres lemurianos, né? E aí fez sentido e eu fui, né, entender tudo isso. Só que assim, esse primeiro, né, vale ressaltar que o primeiro contato que as pessoas têm com a referência do disco solar, as pessoas têm com a referência do disco solar pessoal, que é aquele disco que a gente falou ontem nas chamas sagradas, que é o disco pessoal que a gente compõe com as 12 chamas, que a gente compõe com a referência, né, das doze chamas sagradas. Mas o que a gente vai falar aqui, quando a gente está falando dos 13 discos, a gente está falando dos discos solares que estão dispostos nos retiros intraterrenos no planeta. Então, a gente não vai associar esses discos aos raios necessariamente, a gente não vai falar aqui das chamas, a gente não vai usar este disco solar pessoal dentro desse conceito, tá? O nosso disco solar pessoal é o disco que pode, obviamente, nos ajuda a conectar com os discos planetários, mas os discos planetários é um tema bem mais profundo, né? Com muito mais informação por trás deles. Então, é bem legal a gente ir e entender todo esse movimento, que é o que eu faço no estudo dos discos, tá? Eu tenho um curso, vamos chamar assim, né? Que é estudo dos discos solares, que são 5 encontros onde a gente aborda os 5 corredores e estuda todos eles, os 13 discos. Então, obviamente que aqui a gente não vai conseguir abordar o conteúdo de todo a formação, mas a gente consegue ter uma ideia, né, do que eu estou falando aqui para vocês. Então, é bem legal da gente entender, e aí, já falando da maneira como eu fui aprendendo isso, eu colhi todo o material que a Doriana me mandou, fiz o curso dela, porque ela tem uma conexão também com os discos, fiz, recebi, troquei várias informações com ela, e a partir daí eu mergulhei nesse negócio, né? E aí fui buscar outras informações. Então, assim, tem pouquíssimos autores falando disso. A gente encontra algumas coisas no material do Trigueirinho, que ele traz algumas informações. A gente tem algumas informações do grupo Avatar a respeito também disso. E a gente tem muita informação em espanhol. Tem alguns autores em espanhol que escreveram muito sobre os discos solares, em especial um casal também chamado Kai e Ornai, que eles trouxeram muitas informações canalizadas a respeito disso. Então, o que aconteceu? Quando eu mergulhei nesse estudo, eu me identifiquei muito com todo o trabalho que esse casal desenvolveu, Olus Quantum, se eu não me engano, e eu me identifiquei muito com o trabalho deles e o estudo deles. Então, o que que eu fiz? Eu traduzi muita coisa do material deles para o português, e aí eu fui trazendo e eu fui fazendo um casado ali, um enxertado de conteúdo da Doriana com o conteúdo desse casal, e fui desenvolvendo o meu método ali para entender e trabalhar com isso. E foi a partir daí que eu também fui recebendo alguns inputs e algumas informações além, né? Que constituíam esse entendimento da conexão dos discos com todo esse trabalho das tecnologias lemurianas. Porque nem o trabalho da Doriana, nem o trabalho do casal tem esse foco lemuriano, né? Eles trabalham os discos pelos discos, pelo conhecimento, aprendizado e missão deles. E eu tinha ali, eu sabia que eu tinha uma função de conectar
essas informações com o que estava chegando das tecnologias lemurianas e como é que isso ia se conversar, né? E aí são os insights, as sacadas que vão chegando, que eu chamo também de quebra-cabeça, quando eu fui constituindo todo esse entendimento. Então, o que eu vou compartilhar com vocês aqui, principalmente hoje, é, a gente não vai aprofundar nos discos nem em todo o processo, mas eu quero que vocês compreendam quem são esses discos, aonde eles estão, por que que eles estão nesses lugares. Quando a gente trabalha o aspecto das memórias, né, dos registros de memória através desses discos, o que que a gente atinge, né? Onde é que a gente está indo? Onde é que a gente não está indo? Qual é a importância de trabalhar com esses discos, com a projeção destes discos, né? Porque eles podem, a projeção dos discos nos fornece a possibilidade das liberações de memória, né? Que precisam ser liberadas, que são essas memórias primordiais, as memórias primárias, vamos chamar assim, da humanidade, tá? Então, esse é o foco do nosso encontro de hoje. A gente conseguir ter uma prévia, né? E quando alguém perguntar de novo para vocês assim, já ouviu falar dos três discos solares? Você vai dizer, já conheço, já sei quais são, já sei onde eles estão, né? Vocês já vão ter aí pelo menos uma informação básica a respeito deles. Beleza? Muito bom. Eu vou compartilhar uma apresentação aqui com vocês para a gente poder seguir essa ordem, porque como é muito conteúdo, vou dizer para vocês, é muito conteúdo, é importante que a gente siga a ordem para eu não me perder também e viajar na maionese, né? Porque vocês já viram que eu sou especialista nisso. Pensa na pessoa que fala muito, né? Deixa eu só arrumar a imagem de vocês aqui para mim, para eu poder ver todo mundo, que fica bem mais legal. Um jeitinho aqui de ver a maioria de vocês. Deixa eu ver. Muito bem. Muito bom. Então, a gente vai, a princípio, começar aqui nessa teoria do conhecer os discos solares. Eu trouxe uma imagem, quando a gente fala de disco solar, a gente tem duas imagens de referência, né? Essa que vocês estão vendo aqui, que é um disco muito característico de toda essa cultura dos Andes, vamos chamar assim, né? De uma cultura andina, ele tem uma característica, né? Muito da cultura andina. E a gente já vai entender por que que ele está revelado dessa maneira, vamos dizer assim, por que que a gente vê ele dessa forma. Mas eu posso, nas imagens que foram desenhadas até hoje. Qualquer hora dessa, que eu tiver um tempo, eu vou dedicar a tentar pedir para algum designer desenhar o que eu vejo deles, né? Mas eles são muito semelhantes a essa imagem que vocês estão vendo aí. Até porque, segundo todos os estudos, eles foram construídos através de uma liga de metais, uma liga que talvez nós não conheçamos hoje, porque tem alguns metais que já não aparecem mais nas constituições da nossa tabela periódica aqui, da nossa estrutura terrena, mas era uma, segundo, né, todos esses autores, era uma liga muito semelhante ao ouro, era uma composição muito semelhante ao ouro, tá? Então, por isso também em muitos lugares a gente vai ver essa imagem dele, que eu quero mostrar aqui, ó, vou usar esse slide para mostrar, essa imagem com essa característica dourada, esse disco dourado e essa característica andina no desenho dele, tá? O de baixo, que vocês estão vendo, é o disco da composição do trabalho da Doriana, que é justamente a composição dos 12 raios, e o disco que a gente constrói durante o processo iniciático das chamas sagradas, tá? Então, tá aí a imagem dele também é um disco solar, tá? Mas este é a característica de um disco solar pessoal, e esse é a característica dos discos solares planetários, ok? Vale a gente ressaltar, quando a gente fala desse movimento dos discos planetários, que o Egito também tem uma referência de disco solar. Se vocês puxarem pela memória de vocês, ou se já estudaram em algum momento, ou se não estudaram, podem ver isso na prática, né? Que muitos deuses, muitas imagens do Egito aparecem com o disco solar na cabeça, né? Sempre que tem o chifrinho do boiá, tem o disco solar lá no meio, né? E aquele disco solar é uma referência a Ra, ao Sol, ao Deus Sol, né? O grande Ra.
Então, querendo ou não, por mais que a gente fale assim, olha, tem diferenças históricas, diferenças nas teorias de cada uma dessas civilizações, é possível perceber que este disco solar, ele aparece em vários lugares, em várias civilizações, depois de Lemúria. Ele aparece em Atlântida, ele aparece no Egito, ele vai aparecendo de diferentes formas, mas sempre associado a um aspecto da divindade, a um aspecto de informações de algo que nós precisamos trazer para nós, uma sabedoria que é importante ser absorvida pela humanidade, né? Então, por mais que não sejam os mesmos discos, não tenham as mesmas características, não sejam o mesmo desenho, eles, no fundo, têm uma mesma relação, que é essa relação de deixar um registro informacional, um registro de sabedoria, de conhecimento para a humanidade acessar na hora certa, no tempo certo, tá? Então, isso é legal da gente compreender como num sentido histórico. Qual é o convite que a gente tem hoje com relação aos discos solares? O convite é para que a gente aprenda a viver em consciência solar, para que a gente aprenda a ampliar o nosso nível de consciência a ponto de entender essa grande consciência solar, essa grande consciência multidimensional. Neste movimento todo, nós vamos nos tornando cada vez mais guardiões da Terra, com a finalidade de equilibrar a natureza e a vida. Então, vocês lembram quando ontem, nas chamas sagradas, eu disse para vocês: olha, quando a gente faz a iniciação das chamas e tudo mais, a gente se torna um portador da chama. A gente se torna a própria chama, né? Então, eu vou perguntar agora para vocês: vocês acham que, como um guardião da Terra, como um ser que está aqui, filho da Terra e das estrelas, manifestado no aqui e no agora, com a função de equilibrar a natureza e a vida, a gente precisa vibrar e ser um portador de chama? Ou seja, a chama é uma ferramenta indispensável para um guardião que vai fazer um equilíbrio da natureza e da vida. É aí que a gente começa a ver essas coisas se costurarem, né? Elas se conversarem. Porque é impossível a gente querer manter esse equilíbrio de natureza e vida se a gente não tiver essas ferramentas de mestria na mão para nos auxiliar nesse processo. E os discos solares, o conhecimento dos discos solares, é importante por quê? Porque a gente pode fazer uso de toda essa metodologia para poder fazer um movimento de equilibrar esse estado de vida e natureza. Hoje a gente pode falar que a maior importância da gente se conectar com os discos solares é justamente para poder fazer a liberação das memórias, porque essas memórias primárias, elas ainda estão intensamente intrínsecas dentro da nossa história, dentro do nosso DNA. E a bola da vez, vamos chamar assim, é liberar essas cargas, né? Talvez daqui a alguns mil anos, a bola da vez seja ativar as memórias que precisam ser lembradas a respeito de algumas sabedorias antigas que possam se manifestar no momento certo, na hora certa, como a gente vinha falando, né? Como tudo é o microcosmo e o macrocosmo. Então, a principal ação hoje da projeção dos discos e do trabalho com os discos solares é a liberação das memórias primárias, tá? Porque enquanto a gente não libera essas memórias primárias, a gente não consegue fazer as integrações necessárias para a gente poder estar inteiro e começar a ativar as outras memórias. É como se fosse assim, se você pegar uma criança que está numa fase de desenvolvimento que ela está engatinhando, vamos dizer que ela precisa desenvolver uma determinada estrutura de coordenação motora fina para ela começar a andar. Estou falando besteira aqui, tá? Nem sei o que eu estou falando, mas estou chutando, dando um exemplo. A criança precisa desenvolver uma característica X da coordenação motora dela para ela conseguir ficar de pé e andar. Antes dela ficar de pé e andar, ela vai ter que desenvolver tudo o que for preciso daquela coordenação motora para chegar naquele ponto onde ela consegue ficar de pé e andar. É o mesmo caso nosso aqui. A gente precisa limpar muito essa memória primordial, essa memória primária, para que depois a gente consiga realmente ficar de pé e começar a ativar o que pode ser ativo da nossa consciência e da nossa sabedoria,
que está dentro de nós, mas que está resguardada exatamente porque essa memória sobrepõe essas informações. Está dando para entender, para seguir aí o raciocínio disso? Beleza. Então, o princípio óbvio é a gente entender o que são esses discos, né, Vanessa? Legal, show de bola, mas o que que é esse negócio? Como é que ele funciona, né? O que que ele faz? Os discos solares podem ser considerados registros acásticos físicos da história da Terra e da humanidade aqui presente. Então, quando a gente fala assim, físicos, as pessoas falam assim, Vanessa, como assim? O disco está lá, né? Está enterrado. Se eu for lá no retiro e cavar o lugar, eu vou achar o disco, né? Não, não vai. Mas por que que a gente chama de registros acásticos físicos da história? Porque é como se ele fosse realmente um grande banco de dados, é como se ele fosse um grande computador central com todas as informações desses registros da humanidade e da Terra que precisam ser acessados. Entendam isso, que precisam ser acessados. Não é assim, olha, tem todo o registro da história lá. Bom, essa aí é a rede. Lembra? Rede magnética, rede cristalina, rede de Gaia. Isso aí são as redes. A informação toda está registrada nas redes. Mas tudo aquilo que a gente precisa acessar para entender o processo necessário da evolução da humanidade está distribuído nos discos, tá? O convite que a gente recebe nesse momento é justamente o de adentrar nesse campo de autoridade divina, que até um tempo atrás nós não tínhamos acesso. Nós precisamos entrar lá no cinturão de fótons, virar a chavinha do planeta e da humanidade, para poder ter liberação de acessar essas informações, tá? Muitos de vocês já ouviram falar das cápsulas do tempo. Cryon fala das cápsulas do tempo pleiadianas, que estão estabelecidas em vários lugares e que foram abertas com os cantos, né? Com todos os cantos feitos pelo Dr. Todd. A gente pode dizer que os discos solares são como as cápsulas pleiadianas, mas são estruturas, processos informativos muito maiores, muito mais intensos de informação da própria humanidade do que as cápsulas. As cápsulas são como pílulas mesmo. Aquela informação que você vai lá, captura e processa. Os discos não, os discos são grandes bancos de dados. Quando eu falo deles, a visão que me vem, gente, eu sou totalmente visual, tá? Então, quando eu falo, eu sempre vejo uma imagem na minha frente das coisas. E quando eu falo dos discos, vocês devem lembrar, porque todo mundo aqui deve ter mais ou menos a mesma idade que eu. Vocês devem lembrar, porque eu ia quando meu pai trabalhava em CPD, e eu cheguei a visitar a estação do CPD que ele trabalhava, e vocês devem lembrar do que eu vou dizer. Existiam fitas DAT. Vocês lembram disso? Aqueles rolos de fita desse tamanho que ficava rodando para fechar o sistema da empresa, do computador, aquela coisa hedionda que existia há tempo atrás. Então, eu falo que os discos solares são como grandes centrais de CPD, são como grandes fitas DATs de informação a respeito do que a gente tem aí para estruturar o registro da história da Terra e da história da humanidade, tá? E o que nos foi autorizado é que a gente recebeu o crachá para entrar no CPD, entendeu? Recebemos aí o crachá, quando a gente virou a chave, ganhamos um crachazinho para entrar lá e explorar essas fitas e todo esse conteúdo que estava lá dentro. Então, a gente fala físico porque uma instância que a gente pode acessar, literalmente, da informação da história mesmo, das coisas que foram acontecendo e que ainda podem vir a acontecer, tá? Mas não é que a gente vai ter lá, vai cavar e vai achar o disco solar lá no meio do Lago Titicaca, né? Vamos vaziar a água do lago e vamos achar o disco solar lá no fundo do Lago Titicaca. Não vai, né? Nem adianta tentar fazer uma expedição para isso que não vai rolar. Mas a informação está lá e é acessível, tá? Como é que isso foi constituído? Foi criado pelos mestres lemurianos, tá? E, a princípio, esse movimento foi criado como um único disco. Foi criado um disco solar, com todas as informações, de todo esse registro da Terra e da humanidade. Eu falo que eles devem ter feito uma grande reunião e quando eles terminaram de construir os negócios, eles olharam uma para um para cara do outro e falaram: ferrou. Ferrou, porque isso aqui nós tivemos um trabalhão do caramba e não vai adiantar de nada, porque esses molenga não vão conseguir absorver essa informação nesse nível, né? Por quê? É muita coisa.
né? Se a gente abrisse um único disco solar com todas as informações do processo, nenhum de nós, dentro do nosso processo evolutivo, ia ter condições de baixar esse download. Sabe quando você pega aquele arquivo mega gigante que nenhum computador aguenta baixar, né? Que dá pau em todos eles? Era isso, foi isso que aconteceu. Eles criaram uma estrutura com informação tamanha que nós, como humanos, não teríamos condição de fazer o download dessas informações. Porque é literalmente assim que a gente acessa a informação dos discos. É como se fosse um download de informação, né? E a gente não ia conseguir fazer. E eles perceberam isso. Olha, é impossível acessar essa informação aqui. Ficou muito pesado, né? O arquivo do disco ficou muito pesado, nós vamos ter que dividir esse negócio. E aí o que eles fizeram? Criaram mais 12 discos, ok? Lembrando que esses discos são fractais, ok? Então, todos eles têm todas as informações. Todos eles são o todo. Todos os 12 discos são o primeiro disco, mas cada um deles tem a sua fatia informacional com uma maior, com um destaque especial, vamos chamar assim, ok? Então, é como se dentro de cada disco desse existisse lá um arquivo total e um arquivo que chama esse disco, né? O arquivo total tem lá 15 terabytes. O arquivo este disco tem 1 tera, ok? E aí a gente consegue entender mais claramente como é que fica esse movimento fractal, ou seja, todos eles têm o todo, mas cada um tem a sua parte. E por isso esses discos foram definidos como 12 mais um, porque o primeiro disco que foi criado ele continua com todas as informações, mais uma informação específica dele mesmo. Mas a partir dele é que a gente tem os outros 12. Então, é 1 mais 12, que compõe os 13 discos, ok? Vocês vão observar que, inclusive, na estrutura de disposição dos discos, esse disco que é o 1, que na verdade é o 13, é o único que está mais fora da cadeia de localização dos discos no planeta, tá? E a gente vai entender um pouquinho melhor também isso agora, na hora que a gente estiver aqui vendo as imagens. Tudo bem até aí? Maravilha. Então, olha só. Vocês lembram quando eu disse para vocês, lá no na nossa primeira aula, quando a gente falou da entrada do sistema solar no cinturão de fótons, do movimento que foi acontecendo, e eu disse para vocês, neste período nós também tivemos uma movimentação da Kundalini do planeta, né? Aqui está uma informação a respeito disso. E por quê? Vanessa, o que isso tem a ver com disco solar? Tem a ver que os discos solares, de tempos em tempos, eles mudam de lugar na estrutura planetária, porque eles ajudam a despertar a consciência das pessoas aonde eles estão localizados. E a disposição da mudança, ou seja, a transição desses discos solares, ou a gente até pode, vou dizer diferente, porque eu já tomei um puxão de orelha aqui. É assim, ó, volta. Blablabla, vamos voltar. Volta a fita, começa de novo. Os discos não mudam de lugar, tá? Foi isso que eles gritaram aqui. Os discos não mudam de lugar. Eles estão projetados em mais de um lugar ao mesmo tempo, mas eles são ativados em lugares diferentes, em tempos diferentes, ok? O que ativa esses discos é exatamente a passagem da Kundalini do planeta pelos locais dos retiros etéricos onde eles estão alinhados. Então, é por isso que a gente vai entender esse movimento da Kundalini para vocês entenderem o que aconteceu. O Celso está tipo, ficando desesperado já, né? Ele está arrancando o cabelo que ele não tem, eu estou vendo ali já. Eu vou falando, ele vai, ó, Jesus, Ai, 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 ai. essa aula é para assistir 3 ou 4 vezes, tá? Para É, processar. já começa explicando se a rota da Kundalini são duas, tem uma norte e a sul, e as Bom, duas são Kundalini? sim, sim, porque olha só, como é que é a Kundalini, quando a gente fala da Kundalini no ser humano,
Como é que ela é? Já viram o desenho dela? São duas energias, positiva e masculina. Oh, desculpa, positiva e masculina e feminina, positivo e negativo, né? Yin e yang. São duas forças que passam ali pela região da nossa coluna e transitam pelo nosso ser, ok? Então, aqui nós também temos a mesma referência. Uma rota masculina e uma rota feminina. Uma rota azul e uma rota verde, ok? No planeta também são duas rotas, assim como existe no ser humano. A diferença é que a coluna... Obrigada que você me deu a deixa para entrar no assunto. A coluna do planeta, qual é? Quem arrisca? A coluna do planeta são as montanhas rochosas. São as montanhas, as cadeias montanhosas do planeta representam a coluna do planeta. São os pontos mais altos de estrutura. A gente fala assim, ó, o planeta é 70% água, mas embaixo da água tem o quê? Se a gente secar toda a água do planeta, a gente vai acabar num chão que é ou é arenoso, ou é de terra, ou é de pedra, mas você vai acabar num lugar que tem um fundo, ok? Se você secar toda a água. E se você pegar a rota das cadeias montanhosas, eu vou chamar de cadeias montanhosas porque nem toda montanha é rochosa, tá? Então, se a gente pegar a rota das cadeias montanhosas do planeta, se a gente pegar todas as cadeias montanhosas e secar a água do planeta, vocês vão ver que elas são uma sequência só. Todas elas são interligadas. Se você tiver muito pique, você consegue sair do Monte Chato e chegar no Monte Kilimanjaro, andando, ó, subindo e Essa descendo, definição é maravilhosa. né? Que legal, que bom que fez É sentido, maravilhosa. né? Faz todo sentido. Então a gente consegue fazer esse movimento todo de circulação pelo planeta. Então, a cadeia montanhosa é o local por onde a Kundalini circula no planeta, assim como no nosso corpo ela circula pela nossa coluna. Aí eu vou perguntar para vocês, os nossos ossos, que é justamente a composição da nossa coluna vertebral. Não está para o ser humano como as rochas ou as montanhas estão para o planeta, gente? Não faz todo sentido isso quando a gente vai interpretar, né? Como ser uma estrutura pesada, a estrutura que sustenta, né, todo o processo. Então, para mim, pelo menos, faz muito sentido. Eu posso ser meio poliana, porque eu sou mesmo, mas para mim faz muito sentido, tá? E aí, quando a gente olha para isso, a gente vai entender que a Kundalini ela pode trabalhar nessas duas rotas, na rota verde ou na rota sul. Esse jeito que vocês estão vendo a imagem aqui, ela é um pouco confusa de ver, porque a gente está vendo o planeta como se a gente estivesse abrindo ele assim, né? Tipo, o planeta está aqui, e aí a foto é assim, ó. Abriu ele assim e a gente está vendo a foto de baixo para cá, né? Tanto que essa bolinha branca aqui, ó, que vocês estão vendo é a Antártida, né? É o Polo Sul. E aí, por isso, a distribuição está diferente. Até deixei esse mapinha aqui do lado para a gente ter uma referência do que a gente está habituado a ver, né? Porque nós não estamos acostumados a olhar para o mundo dessa maneira, como essa foto está disposta aqui, tá? Mas o fato é que a última movimentação da Kundalini foi pela Rota Azul. E pela Rota Azul, ela saiu da região da Índia, da região lá do Oriente, vamos pensar assim, porque a última posição dela, esse movimento da Kundalini acontece mais ou menos de 13 mil em 13 mil anos. Que coincidentemente, ironicamente falando, está relacionado com os 10.800 mais 260. Lembra do círculo lá do cinturão de fótons? Pensa lá, 10.800 anos de escuridão, mais 2.160 anos de luz. Dá quanto? 12 mil e alguns quebradinhos, né? Quase 13 mil anos. Então, a gente pode dizer que a Kundalini anda pelo planeta, ela circula pelo planeta a cada meio ciclo do retorno em Alcione. Concordam comigo? Faz sentido para vocês? Né? Se o contorno todo ao Sol de Alcione é 26 mil
920 anos, e a gente está falando que de 13.000 em 13.000 a Kundalini anda, a gente pode dizer que a cada meio ciclo ela faz um movimento, ok? O que aconteceu? Por volta de 1945, 44 para 45, ela começa a se movimentar. Então, ela completou os 13.000 anos aproximadamente lá na região do Oriente e ela começa a se movimentar pela Rota Sul. E ela leva 40 anos, aproximadamente, 1985, nada por acaso. 1988 a gente entra lá nos 2.160 anos, no cinturão de Fóton. Ela chega na região andina, na região das Américas. E exatamente no momento em que ela passa pela Antártida, ó, exatamente no momento em que ela passa aqui na região da Antártida, é que ela ativa os primeiros discos, porque o primeiro disco solar, que é o disco Ion, ele está exatamente na região do Mar de Weddell, tá? No retiro chamado Caiona, na Antártida, na região do Mar de Weddell. Então, quando ela passa pela Antártida, ela ativa o primeiro disco nessa região andina. E aí vocês vão reparar que os 13 discos estão estruturados ao longo da Cordilheira dos Andes, tá? Que é exatamente por onde ela está subindo nas Américas, ok? Então, a Kundalini está subindo as Américas através da Cordilheira dos Andes, que é a nossa maior cadeia montanhosa, e ela está subindo por ali e chegando, e aí ela vai encontrar lá em cima, ela termina a Cordilheira dos Andes, ela continua pela uma área da Amazônia, do bioma amazônico, e ela chega até a Cordilheira das Cascatas, que é onde está Shasta, que é o último disco, tá? Então, só para vocês terem mais ou menos essa referência de mapa, tá? Se a gente olhar para esse mapinha pequeno que vocês estão vendo aqui, ela passa por aqui e os discos começam a se estruturar ao longo da cordilheira, vem até aqui e termina lá em Shasta, na Cordilheira das Cascatas, tá? Vai fazer exatamente essa região aqui. Sendo que antes ela estava mais ou menos nesta região aqui. E a gente sabe que nos 13.000 anos anteriores, que vai dar mais ou menos 26.000 anos atrás, período em que a gente teve a última queda Atlântica, ela estava na região montanhosa do Atlântico, exatamente aonde estava o continente de Atlântida. Então, daqui, ela migrou pela Rota Verde para cá, e da Rota Verde, ela migrou pela Rota Azul para cá. Beleza? Fechou? Muito bom. Importante a gente entender, porque é daí que origina a ativação dos discos solares na nossa região aqui. Isso acontece em 1900, por volta de 1985. E é exatamente nesse período que os grupos estudiosos dos discos começam a receber os inputs. Ó, tem disco solar aparecendo, ativou disco solar, eles começam a acessar essas informações. O primeiro disco que foi estudado foi o disco de Mayon, que é o disco que é o quinto disco, tecnicamente, e ele está lá no Lago Titicaca, tá? Ele está realmente na região da Bolívia, mas ele está no Lago Titicaca. Esse disco de Mayon, ele ficou sendo estudado por anos, somente ele. Depois de muitos anos é que começaram a perceber que existiam outros discos. As consciências foram sendo amplificadas e aí foi se entendendo e conhecendo todos os outros, tá? Então, depois a gente foi entendendo cada um deles e o papel de cada um desses discos. Aí eu vou mostrar para vocês agora onde eles estão, né? Ou melhor, quais são e onde eles estão. Vou falando aqui para vocês. Vale a gente ressaltar, os discos solares, então, foram distribuídos pelos retiros etéricos, situados exatamente no caminho da Kundalini do planeta, que eu acabei de dizer para vocês. E nesse momento, a Cordilheira dos Andes é que está também conectada com toda essa cadeia montanhosa do planeta, está sediando esses discos, né? E o foco dos discos está exatamente no despertar coletivo para sustentar a energia de quinta dimensão e além no planeta Terra. Então, é como se dissesse assim, as informações dos discos são exatamente as coisas que a gente precisa para conseguir sustentar a energia de quinta dimensão. Sustentar a energia de quinta dimensão, gente, significa o quê naquele circuitação da nossa primeira aula? Significa sustentar a luz nos anos de escuridão.
para que a gente não volte a adormecer, ok? Então, sustentar a energia 5D é não cair mais, né? É não dormir mais no período que a gente ainda vai atravessar de aprendizado ali de escuridão. Então, os discos vêm nos ajudando nesse processo. Vanessa, como que eles vão ajudar? Liberando as memórias primárias. A gente precisa se livrar dessas memórias primárias, que são especificamente duas, tá? Principalmente, a gente pode nomear como duas memórias. A primeira delas é a memória da extinção dos dinossauros. Nós temos dentro do nosso DNA um par de cromossomo que é oriunda da primeira raça raiz do planeta, que são os dinossauros. A gente carrega a memória dos dinossauros dentro da nossa estrutura de DNA. E a memória dos dinossauros é a seguinte, pura e simplesmente. Fomos extintos para que uma raça mais evoluída se manifestasse no planeta. Deixamos de existir do dia para a noite para que a gente pudesse dar lugar a uma raça mais evoluída. Nós carregamos isso dentro de nós. Eu vou morrer a qualquer hora. Eu vou morrer em nome de alguma coisa maior. A qualquer momento vão tirar minha vida. Percebe a origem do medo? A qualquer minuto eu posso deixar de existir. Então eu tenho que fazer tudo o mais rápido possível, o quanto antes, de qualquer jeito, passando por cima da cabeça de qualquer um, porque eu preciso sobreviver. É a memória de sobrevivência. É a necessidade da sobrevivência, de fazer qualquer coisa pela sobrevivência. Esse registro é uma memória que vem desse DNA raiz. Um senso de urgência muito louco, né, Fran? Urgência de fuga, de estar sempre fugindo de alguma coisa que está vindo te pegar, de alguma coisa que está vindo te destruir. Tá? Então, essa é uma das memórias primárias que precisam ser liberadas e que a gente está trazendo desde o começo da estruturação do planeta. E que não é nossa, ok? Não é uma memória da humanidade, é uma memória dos dinossauros. É um registro de memória deles, que a gente carrega dentro do nosso DNA. Segunda memória, eu passei a manhã inteira dizendo, não vou falar, não vou falar, não vou falar, não vou falar, mas é óbvio que eu vou falar, né? Só que eu não vou poder explicar ela em detalhes, tá? Vocês me perdoem, vocês vão só confiar em mim, porque eu não vou ter tempo para explicar ela em detalhes. A segunda memória é a memória da queda de Lúcifer. E, Vanessa, agora o bicho complicou. Como vocês assistiram a aula que a gente falou do amor primário, do amor primal, eu quero apenas que vocês associem uma coisa a outra. A memória da queda de Lúcifer é a memória da perda do amor primal. De uma forma muito grosseira, pensa assim: qual é a história que contaram pra gente da queda? Ah, Deus expulsou Lúcifer, não é isso? Do céu. Então só pense assim: o pai que abandona o filho e a mãe que não salva o filho. O que aconteceu com esse filho? Ele perdeu o amor do pai e da mãe. A memória que a gente carrega é essa, da perda do amor do pai e mãe. E aí cabe a gente falar que é uma memória que não é da Terra, porque a queda de Lúcifer acontece em Lira e não no planeta Terra. Só que nós, como biblioteca vivente, como eu já comentei lá para vocês nas aulas anteriores, a gente assumiu o lugar de Lira no sistema e herdou a memória desse movimento.
A aula para a gente entender essa teoria é só para bugar a cabeça de vocês, porque a aula para a gente entender essa teoria é uma aula densa, é uma aula grande, é uma aula intensa, porque ela é bem profunda. Ela é muito, muito, muito legal, eu juro para vocês. Mas ela é muito profunda e demanda a gente também ter uma abstração grande para conseguir entender todo esse processo. Mas não tenho como falar dos discos sem falar dessas duas memórias para vocês, porque esse é o bafo que a gente está mexendo quando a gente está mexendo com os discos, liberando a memória primária da extinção dos dinossauros e liberando a memória primária da queda de Lúcifer, que é a memória da perda do amor primal. Tá? Tudo que a gente trabalha nos discos solares são para isso. Como apagar essas memórias? Usando os discos. Essa é a sacada, porque esse é o foco. Trabalhar com os discos solares, usar a informação que os discos solares estão nos trazendo e nos disponibilizando, é para isso. O primeiro passo é a gente ter consciência disso, né? E os próximos passos é usar essas energias e essas metodologias e essas tecnologias para liberar exatamente isso. É isso. Fazer câmara de reintegração, fazer cura ancestral, é por aí. Por isso que eu, quando recebi a instrução lá atrás, gente, que eu não conseguia entender, veja como faz sentido, né, a história toda no final. Eles me diziam assim: você vai trabalhar para curar os processos emocionais e resgatar a autoestima das pessoas na origem. E eu inocente, achando que a origem era lá em Lemúria, na queda de Lemúria e Atlântida, né? Eu levei um tempo para entender, com toda a minha polianice, que a origem do resgate disso é em Lira, não é nem aqui. É nessa memória lá de trás. Né? Então, foi essencial trazer os discos para toda essa tecnologia, porque sem esse acesso, a gente não limpa essa memória, a gente não chega lá. Você pode fazer 500 mil trabalhos de liberação de crença e registro de memória e registro acástico, que se você não chegar lá, você não libera, porque está na fonte. O processo é para resgatar na fonte. Tá? Então, de novo, a frase apaixonada da Mayra, o buraco é mais embaixo, né? O buraco é mais profundo. Professora, eu até abri o áudio. Eu não consigo, eu até gaguejo, porque é muito mais embaixo, é É muito. muito mais embaixo. Eu tô Muito chocada. mais. A gente Chocada, até fica mesmo. escrevi. Também fiquei. No dia que eu acessei essa informação pela primeira vez, eu buguei também. Falei: Gente, desliga tudo, me Nossa, deixa uma tudo. semana aqui conectada para entender. Deu É até uma isso. pontada aqui, ó, do lado direito. Nossa. Mas Vai assim, ter tempo todo, para a gente, perguntas, né? Porque só eu tenho 13. Várias, né? não, me Várias. dá um mês. Eu estou completamente bugada, Celso, bugadíssima. E aí, gente, o que é legal a gente observar, né? Por isso que eu falo, é um comentário que eu faço sempre, e algumas pessoas me perguntam: trabalhar com a Câmara de Reintegração Lemuriana é só para atender as pessoas? Respondam para mim, vocês que estão aí. Se a função dessa formação é só para atender gente. Os dinossauros também. Os Dino vem com a gente, os Dininho tá tudo aqui, ó. Então, assim, é um trabalho, né? Tanto chamas, como discos, como cura ancestral, como câmara. São cursos e trabalhos e informações para a gente fazer um processo que é global, é pessoal e é coletivo. Não, eu não sei, eu tenho dificuldade até de explicar para as pessoas para que serve, né? Porque é muito profundo. Por isso que eu decidi fazer essas aulas, para que vocês conseguissem compreender um pouquinho onde é o buraco. Porque é muita informação para a gente simplesmente explicar, né? Deixa eu ver que tem a Mari que ficou chocada. Tem muita informação dentro desse processo todo, tá? Agora eu vou começar a explicar para vocês exatamente a pergunta do Celso: como é que a gente libera essas memórias, né? Como é que a gente faz esse movimento? Posso fazer uma perguntinha antes? Pode, claro. Você fechou seu áudio. Abre o áudio de novo que fechou. Eu não entendi essa relação. Como que a extinção dos dinossauros veio parar no DNA humano? Nós não vamos conversar sobre ela aqui. Beleza.
Por quê? Porque tem toda uma composição da formatação das raças raízes. Para eu te explicar isso, eu tenho que te explicar como é que foi formatada a estrutura humana a partir das raças raízes e das raças estelares. A gente vai ficar Beleza. aqui 2 horas e meia falando disso, tá? Beleza. Mas ó, já vou te deixar o convite. Se isso é uma curiosidade sua, venha fazer o estudo dos discos solares, porque lá a gente vai falar disso. Lá a gente vai detalhar essa informação, tá? Mas de alguma forma eu vou mostrar aqui um último slide para vocês que vai dar para você ter uma ideia de como isso se processou, tá? Mas Os, efe- não vai ser, não vou entrar no detalhe porque a gente não tem tempo hábil para isso. os efeitos que essas duas memórias têm em nós humanos também está nessa explicação mais elaborada. Os efeitos que essas coisas têm em nós humanos, eu posso te falar bem rapidamente, que é justamente o que a gente vai trabalhar a princípio, que são memórias de sobrevivência, de conexão com a terra, memórias de energia sexual, de vitalidade, de criatividade, de providência, de nutrição, de abundância, de traição, de abandono, culpa, cargas negativas, autoconfiança e de ouvir a nossa própria voz. Ou Eu nem seja, te amo. tudo, Celso. Entendeu? Entendi. Dá vontade de fazer assim, ó, vou morrer hoje. Vamos começar de novo, né? Vamos começar de novo, gente. Que eu não quero mais É brincar. um pacote Depois, completo. Pacote completo, Wagner. É isso aí. Por que que eu vim assistir essa live? Me Gente, pergunto agora. desci do play, quero A voltar. ignorância era tão legal, né? Nossa, mas era muito melhor. Tem que ir no mercado e não esquecer de dizer nada. Né? Tudo bom. Mas olha só, o que que é legal a gente observar, né? Isso é trabalhável e pode ser feito, só que é um trabalho constante. A gente precisa tornar, por isso que é uma tecnologia, porque a gente tem que tornar isso um hábito e a gente tem que estar fazendo esse movimento o tempo todo, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui onde estão os discos e como esses discos estão associados com essa limpeza, né? Com essas limpezas, para vocês poderem entender, quando a gente trabalha na projeção deles. Então, olha, são 13 discos. Ion, Ulimen, Mitakuná, Ramayá, Onsará, Demayon, Ilumaná, Jacintá, Urinã, Xamancó, Aromané, Cipembó e Emanache, tá? São os 13 discos. Emanache é o disco de Shasta, tá? Onde eles estão situados, então? O disco Ion, que é o primeiro disco, que está lá embaixo, que vocês estão vendo a bolinha lá embaixo, perdida, está exatamente na Antártida, no retiro etérico chamado Caiona, que já foi um dia a capital de Lemúria. O Limen é o segundo disco que está em Salto, no Uruguai, associado ao retiro chamado Aurora. Talvez você já tenha ouvido falar dele também. O terceiro disco é Mitacuná. Ele está na Argentina, na cidade de La Rioja, dentro do Parque Nacional de Talampaya, no Retiro de Talampaya. Esse é um disco com muita frequência de energia feminina, inclusive. O quarto disco é o Ramayá, é um disco que está no deserto do Atacama, no Chile, e ele está na região etérica do vulcão Licancabur. Ele é um disco essencialmente masculino, em conexão com Mitakuná. O quinto disco é Demayon, está lá no Lago Titicaca, no centro do Lago Titicaca, conectado com vários outros discos planetários. Tá? É o grande disco que a gente falou que foi um dos primeiros a ser estudado. Sexto disco é Onsará. Onsará está na Serra do Roncador, no Mato Grosso, no Brasil. Ok? Dentro da Caverna do Fogo, como a gente chama, a região ali da Serra do Roncador. Ilumaná é o sétimo disco. Ilumaná está na selva del Paititi, no Peru, na Amazônia peruana. Aqui vale a gente fazer uma observação. Olha, o sétimo disco, o oitavo disco, o nono disco, o 10º disco e o 11º disco estão no bioma amazônico. Tá? Lembra que eu falei para vocês?
Brasil, coração do Pátria do Evangelho, coração do mundo, né? Nós temos dos 13, 5 discos que estão dentro do bioma amazônico, a começar da selva del Paititi, no Peru, que é o disco 7, Lumaná. O disco 8, Jacintá, está no Equador, na Cueva de los Tarros, tá? Também tem lá um retiro etérico, que é uma cidade de luz, né? A selva del Paititi é a cidade Esmeralda, né? Cueva de los Tarros tem outra cidade de luz envolvida, ele está na Amazônia Equatoriana. Depois a gente tem Urinã, que é o disco 9, na Venezuela. Ele está no Tepuy Roraima, no Monte Roraima. Tá? Aqui tem uma informação bem legal, é a Amazônia venezuelana. O que é legal destacar desse disco, né? Estando ali no Monte Roraima. O Monte Roraima em si, né? Também conhecido como Tepuy Roraima, que é um retiro etérico também, ele tem uma referência de ser. Existem várias dessas rochas por toda a distribuição planetária. As rochas mais antigas do planeta. Eles são chamados de cátaros, que são estruturas rochosas de milhares de anos, que guardam a informação de milhares de anos de passagem de informações por aqui. Então, ali tem uma conexão profunda com a era pré-câmbrica da estrutura da Terra, tá? Com informações guardadas nessa região, nesse retiro. Depois disso, Xemancó é o 10º disco, está na Amazônia colombiana, na Laguna de Guatavita, na Lagoa de Guatavita. Tá? Do 7º disco para frente, esses discos começam a ser sempre bilocados, que a gente fala, ele tem mais de uma localização, tá? Mas eu não vou também entrar nesse detalhe aqui, porque não interessa para nós agora. Cipembó, que é o 12º disco. Ah, desculpa, pulei o Aromané. Aromané, que é o 11º disco, tá na cidade de Honduras, tá? Tá na região de Honduras, na Selva de la Mosquitia, em Honduras, também na Amazônia, em Honduras. E está associado ao retiro etérico da Cidade Branca, que é a mesma de Luxor, lá no Egito. Na Selva de la Mosquitia, nós temos uma bilocação da cidade de Luxor, da Cidade Branca, que é o retiro etérico de Luxor. Então, nós temos uma representação da chama branca da Ascensão também aqui na na Selva de la Mosquitia, em Honduras, conectada a esse disco Aromané. Okay? Cipembó, na Cidade do México, no Vale de Santiago, no Vale das Sete Luminárias. E lá ele também tem uma bilocação conectada com a Cidade Branca. E por último, Emanache, que está lá nos Estados Unidos, na Califórnia, exatamente no centro do Monte Shasta. Tá? A conexão que regula todos os 12 discos, todos os outros 12 discos. Então, se vocês observarem, até pela imagem, né, que a gente está vendo aqui de todos eles, vocês vão perceber que todos os discos estão, tirando a Antártida, que está mais lá embaixo, né, no Mar de Weddell, todos eles estão muito próximos da região montanhosa aqui dos Andes, e somente Emanache é o que está mais perdidão lá em cima, né? Somente ele que está mais isolado lá em cima na Cordilheira das Cascatas, tá? Exatamente porque ele é o 1 mais 12. Beleza? Até aí? Fechou? Muito bom. Vocês vão ter que me esperar um pouquinho, tá? Porque eu vou ter que terminar para a gente entender esse movimento. Ou seja, precisamos liberar o banco de memórias coletiva da humanidade que está em ressonância com o nosso banco de memórias individual através da nossa coluna vertebral. E por isso os discos estão associados ao individual e ao coletivo. Então, existem 2 aspectos. Como é que a gente vai trabalhar para liberar essas memórias, né? Como o Celso perguntou. A gente vai trabalhar para liberar individualmente. E sempre que a gente trabalha individualmente, a gente projeta para o coletivo, para a humanidade e para todo o planeta. Então, existe uma metodologia para fazer isso que a gente utiliza, né? Eu ensino sempre nos estudos dos discos, e que a gente utiliza através da Câmara de Reintegração Lemuriana.
Então, quando a pessoa passa pelo tratamento na câmara de reintegração, ela vai passar por essas liberações aqui, tá? Porque a gente utiliza exatamente a liberação individual, tanto pela região da coluna, como pela estruturação de DNA, vocês vão ver já, e depois a gente projeta isso sempre para a humanidade e para o planeta. Se vocês observarem, sempre que eu posto alguma coisa, ou quem está passando por atendimento, que eu sei que a Tina está, por exemplo, vocês vão ver nas fotinhos que eu mando dos tratamentos da câmara, que eu sempre tenho um planetinha do lado dela. Eu tenho um planetinha pequenininho, que é como se fosse uma bolinha de gude que eu trouxe lá de Shasta, que eu uso, ou eu tenho um globinho mesmo, um globo daqueles do planeta Terra que está sempre do lado da minha câmera. Porque sempre que a gente faz o trabalho da câmera, quando a gente termina, a gente projeta as liberações de memória também para o planeta, tá? Porque é esse o movimento, trabalhar no individual e tudo que foi liberado no individual, a gente libera no coletivo. Tudo que foi no individual, libera no coletivo, porque é a maneira da gente fazer essa reciclagem automática, tá? Muito bom. Qual é a associação que existe desse movimento aqui, para a gente entender? Todos os discos vão atuar nas liberações de memória através do que a gente vai chamar de corredores da coluna vertebral. E nós temos 5 corredores. O primeiro corredor, que é o corredor do cóccix, que envolve apenas a primeira vértebra, né, a vértebra do cóccix mesmo, que está ligado ao disco íon. Olha como é curioso, né, a forma da disposição. Se o disco íon não está lá embaixo sozinho e se o nosso cóccix não está lá embaixo sozinho, né? Então, está associado lá ao disco íon. O segundo corredor é o disco sacro. Desculpa, o segundo corredor é o sacro, o corredor sacro, que está associado ao disco Ulimen, Mitakuná e Ramayá. Então, o corredor de número 1 libera memórias de sobrevivência e de conexão com a Terra. Tá? Ele vai atuar exatamente nas memórias de sobrevivência e conexão com a Terra. O disco Ulimen, Mitakuná e Ramayá, que vai atuar no corredor sacro, vai liberar as memórias relacionadas aos processos de energia sexual, vitalidade e criatividade. Aqui a gente pode pensar, inclusive, em todas as memórias que a gente tem, vamos pensar nas memórias terrenas, de, por exemplo, do quanto a gente sofreu abuso sexual, de como a sexualidade foi tratada ao longo da história da humanidade, as agressões, a limitação da criatividade das pessoas, né? A tirada de vitalidade das pessoas em todos os movimentos de magia até, tá? Tudo está composto aqui, né? Não é só a minha sexualidade hoje, não. A gente está falando de todas as experiências que a gente viveu e de todas as atrocidades que foram cometidas dentro desse meio, tá? É legal a gente entender isso. Corredor 3, corredor lombar. Ele está associado a Onsará, Demayon e Lumaná. Estes 3 discos estão trabalhando no corredor lombar e estão trabalhando nas memórias de providência, contenção, nutrição e abundância. Então, aqui a gente tem todos os aspectos de fome, de escassez, de movimento que a gente viveu em períodos até mesmo de era glacial, onde não se tinha onde comer, não se tinha como comer, como se alimentar. Que não é só nossa, lembra que a gente tem uma composição de raça raiz, que envolve as raças animais na nossa história, tá? Então, todos esses aspectos estão relacionados aí com o corredor lombar, inclusive a memória de Lúcifer, que está relacionada ao disco 7, que é o Ilumaná, que a gente carrega na lombar, tá? Corredor 4, corredor torácico, Jacintá, Urinã e Xemancó. Corredor relacionado às memórias de traição, abandono, culpa e cargas negativas. Tá? A ferida do guerreiro e da sacerdotisa, que vai sendo trabalhada aqui e cuidada aqui nesse movimento. Né? Então, vamos pensar em traições.
Você pode ir, vamos numa coisa bem comum, que muita gente talvez tenha tido acesso, até por causa das séries. Muitas séries de TV trouxeram as histórias vikings, né? Vocês já repararam como era o movimento de traição na época dos vikings? Né? A traição acontecia por uma moeda. Se o cara desse uma moeda a mais, eu saio daqui e vou para lá e vou lutar contra o outro e as coisas vão acontecendo. A gente traz esse processo de traição, da culpa pelos processos que acontecem com os outros, ou seja, tudo isso está na estrutura de memória para ser limpo, dentro do corredor 4, na torácica. Por isso que a gente fala, a gente carrega nas costas o peso da humanidade, muitas vezes. Né? Corredor 5, que é o corredor cervical. Aromané, Cipembó e Emanache. Quem que a gente tem aí para limpar? Memórias de autoconfiança, ou seja, todos os aspectos da insegurança, de não acreditar em nós mesmos, de não confiar em nós mesmos, de acreditar que nós somos inferiores, que nós não temos condições de ser divinos, porque nós somos pecadores, né? Não ouvimos a nossa própria voz, não deixamos a nossa voz muitas vezes se manifestar. E aqui a gente tem as memórias físicas, a gente pode falar das experiências de vida, de degolamento, de decapitação, de afogamento, que são as memórias que travaram o laríngeo. Ok? É só pensar na história da humanidade, né? Na era medieval, que a gente vai pensar o quanto nós perdemos a cabeça, né? O quanto passaram a foice na cabeça de cada um, né? Dá para a gente ter uma ideia, né? O que tem de memória resguardada aí nesse espaço e por que que às vezes é tão difícil manifestar a nossa voz. Tá? Então, esses discos trabalhados através da coluna, com base nos 4 princípios e nos 13 pilares de consciência da tábua de Vesta, são mexidos neste formato que vocês estão vendo. Eu acabei de falar uma coisa que vocês devem estar se perguntando, o que foi que a Vanessa falou? Vou mostrar aqui, tá? Tábua de Hélios e tábua de Vesta são utilizados como linguagens de luz. Esses sistemas são códigos de luz. É um sistema de códigos de luz que estão associados à conexão dos discos solares planetários para que a gente possa trabalhar na liberação individual e coletiva, tá? Então, o que que vale a gente ressaltar aqui? Quando eu estou liberando essas memórias pelos corredores lombar, sacral, torácico, cervical e coxial, eu estou liberando memória através dos códigos de luz da tábua de Vesta. Hélios e Vesta, lembrem que eu disse ontem ou anteontem, dentro da nossa hierarquia, é pai e mãe. Hélios, pai, Vesta, mãe. Hélios e Vesta, pais do nosso Sol, que regem o nosso sistema solar, ok? Então, códigos de Vesta, auxiliando na liberação desse processo através dos discos pela nossa coluna vertebral, e códigos de Hélios, 144 códigos, Vesta são 13 códigos, 144 códigos de Hélios, códigos da genética cósmica sendo alterados em nosso DNA. Ambos trabalham juntos na liberação através dos discos solares. Os códigos de Vesta na coluna, os códigos de Hélios no DNA. Deu para entender? Então, todo esse processamento vai acontecendo através desses códigos de luz, liberando através da coluna, liberando através do DNA, junta tudo isso e projeta para a humanidade e para o planeta. Libera e projeta, libera e projeta, libera e projeta. Esse é o mecanismo. Beleza? Gente, a cara de vocês é sensacional. Olha, até hoje eu já ouvi algumas coisas, né? Malucas! Deus, assim, 70% eu já tinha ouvido falar, não era novidade para mim e tal. Pô, que legal. Mas a aula de hoje, Eu Eu confesso julgar. para vocês. na água você
Você tinha me avisado para pegar um negocinho, né, diferente. Maior. Mas na água, não, tipo um álcool, né? Entendi. Uma coisa Coisa mais, para ajudar, mais assimilar. forte. Na água, Eu tô passada, gente. Juro pra vocês. Olha, eu confesso para vocês que eu resisti muito a falar sobre esse assunto. Eu falo sobre as chamas facilmente, eu falo sobre a câmara de reintegração, eu falo sobre a cura ancestral, mas discos solares eu tenho uma resistência de trazer ele aberto, assim, porque tem que ter bastante coragem, tem que estar Tem, com o corredor 5 bem liberado para conseguir fazer. ou tá tem. desavisado, né? Ou cair ali de paraquedas. Nossa, querida, como você tá desavisadíssima. Porque assim é bem intenso o trabalho, é bem profundo, é um conteúdo muito polêmico, né? É um conteúdo que dá muito pano para manga, que tem muita informação por trás. A gente precisa abrir muito a nosso entendimento, nossa consciência multidimensional para compreender todo o sistema que está por trás disso. Por isso que eu não tive como não fazer uma formação de discos à parte. Não dá para a gente estudar os 13 discos solares dentro da Câmara de Reintegração Lemuriana. Na Câmara de Reintegração, a gente estuda principalmente o disco 7, porque ele tem uma conexão muito profunda. 7 e 13, né? Que é o Emanache em si. Mas para a gente entender todo o sistema, eu acabei criando esse modelo de estudo dos discos à parte, para que a gente pudesse realmente aprofundar cada um deles. Porque o que acontece? Toda vez, e aí eu vou dizer para vocês, toda vez que a gente faz uma aula de discos solares, mesmo essa daqui, que é uma aula curta, uma aula enxuta, a gente está mexendo nesses códigos dentro de nós. Então, por isso que dá essas sensações malucas também. A Tina falou, me deu uma pontada na cabeça, buguei. Eu mesmo. Por quê? Porque a gente mexe. Eu não preciso, porque o disco, ele é ativo. Pensa assim, é como se fosse um negócio. Eu não preciso fazer uma ativação do disco em vocês. O disco é ativo. Quando você vai lá e pega nele, você já está na frequência, ele já está funcionando em você. Então, cada vez que a gente faz uma aula de disco e a gente conversa sobre eles, eu estou ensinando o disco está agindo, entendeu? As pessoas já estão passando pelo processo. Então, é muita informação com muito trabalho interno. E por isso eles se tornam mais densos. É uma aula densa, é um estudo denso, né? A gente sustenta isso de uma forma totalmente diferente, por exemplo, da aula de ontem da chama, que você fala Nossa. numa leveza, né? Tranquila. É diferente, porque ele tem um processo, é uma carga muito profunda de liberação, e ele vai atuando, conforme a gente vai falando dele, ele vai mexendo, né? Ele E, vai se processando, não tem como não se processar. e eu acho importante falar mesmo, falar que eu quero dizer assim, parece que choca, né? Mas é importante isso, é importante esse rasgar de véu assim, né? Para a gente, se a gente está aqui por algum motivo, mesmo que a gente absorva, sei lá, 30%, vamos dizer isso, imediatamente, né? Mas isso é importante Precisa. esse início de integração da gente conseguir ouvir. Por isso que eu estou sempre de cabeça aberta. Pode falar qualquer coisa aí que Tá Nossa, bom, né? pode falar Tá tudo qualquer bem. coisa, se professora, eu estamos ali. entendi ou não, isso já é outra questão, mas É, falar, pode falar, porque Manda bala, né? pode que Gene- falar o depois que eu vou quiser. concatenando. Genética cósmica, eu nunca tinha ouvido falar isso. Falei, É. meu Deus do céu. E a Maíra tinha uma hora que ela tava fazendo um carinho assim, no cérebro. Celso, Tipo, né? Celso, eu gaguejo, amado, porque assim, oi de novo, oi Brasil, oi, vamos acordar? É. Isso, Espetacular. Que é bom que isso. vocês gostaram. Eu fico menos Nossa, apreensiva com o Vanessa, eu movimento. ficava com você até meia-noite hoje, de tão bugada que eu É, tô. realmente, Tipo, tipo fala assim, mais, pelo manda amor de mais. Deus. Manda É. mais, né? Manda mais. Fala um pouquinho mais disso, né? Nossa. Mas ficou devendo ainda a história de Lúcifer. Pois é, vamos todos para o disco solar, vamos estudar os É discos isso. juntos, né? É Gente, isso. eu preciso de mais tempo para estudar mais. Nossa, Meu mês de olha, julho tá assim. Não, mas Tem ó, até... discos solares eu não vou ter turma em julho, só vou ter turma em agosto, tá, Tina? Para dar um respiro. É o tempo de processar. Aí o que que você vai ter agora em julho? Vão ser as chamas sagradas.
Vou Ah, eu trabalhar com também as chamas. queria. Agora, em julho, eu vou trabalhar com as chamas agora e com os discos em, em agosto. E eu começo uma turma nova, 22 e 23 de julho, da Câmara de Reintegração Lemuriana. Uma turma da formação mesmo, que são 6 finais de semana, um por mês, né? Vai de julho até dezembro, um final de Em semana julho, por mês. Né? em julho eu vou estar muito com os ETs, com os pleiadianos, então Ai, adoro também. A quero gente imersa, gosta de todos, né? De todos. imersão galáctica e tudo. Não, mas esse curso dos discos solares parece muito bacana. É um estudo que vale muito a pena. Eu confesso, sou suspeita para falar, né? Óbvio, mas eu gosto muito do trabalho. É em agosto, né? Agosto. Agosto. Eu ainda não formatei as datas, mas vão ter 5 encontros no mês de agosto. 5 encontros de umas 3 horas, 3 horas e meia no mínimo, tá? Em agosto. Pô, Quero ler isso aqui na íntegra para vocês entenderem um pouquinho do que eu falei sobre ativação, tá? É necessário lembrar que os discos solares não são ativados por pessoas. Eles se ativam porque eles são consciências vibratórias e são frequências codificadas para agir independentemente da consciência humana. Os discos solares vêm emitindo suas pulsações e informações há muitos anos, e as pessoas recebem essas codificações ou liberações de pacotes de informações e as interpretam como ativações. No entanto, elas estão percebendo apenas uma parte do trabalho que o disco solar está fazendo. Cada uma das ativações que os diferentes grupos de pessoas vêm recebendo e realizando ao longo dos anos são ativações de diferentes setores contidos no disco solar, que permitiram à humanidade fornecer um pacote de informações para a reativação de memórias, tanto lemurianas quanto atlantes. Os discos solares se ativam sob a orientação dos mestres ascensos, do Conselho Solar e do Conselho Pleiadiano. Vale ressaltar aqui que o Conselho Solar, dentro dessa estrutura, é a união de 4 frequências: Sanat Kumara, Lady Vênus, Sananda querido. e Maria Madalena, tá? Sananda como Jesus e Maria Madalena, tá? Os 4 compreendem o Conselho Solar. Então, mestres ascensos, desculpa, Conselho Solar e o Conselho Pleiadiano. Vocês, como seres humanos, ao entrarem em contato com um disco solar, ou seja, nós, né, recebemos uma ativação de consciência, liberando pacotes de informações que contribuem para a evolução ascendente da humanidade. Então, por que eu ressaltei essa última frase? Exatamente porque explica o que eu acabei de falar para vocês. Quando vocês estão ganhando consciência disso, quando a gente está falando sobre isso e você está ganhando consciência, por mais que você, como a Tina falou, não tenha entendido ou não tenha o domínio do assunto, o fato de você ganhar consciência, entender que isso existe e que a gente está mexendo nessa profundidade, você libera pacotes de informação, você ativa o teu campo inconsciente e consciente, liberando pacotes de informações para dentro do seu corpo, que vão fazer esse movimento de liberação, de ativação, e vai te ajudar no movimento evolutivo e de ascensão. Entendeu? Então, não é uma ativação, a gente nunca vai fazer uma ativação do disco. A gente ativa a consciência do disco dentro de nós. A gente não ativa o disco dentro de nós, a gente ativa a consciência daquela informação que aquele disco tem para cada ser humano, para que isso se processe através da coluna e através do DNA e seja reverberado para o coletivo e para a humanidade, tá? E aí, por último, para a gente fechar, eu tenho esse slide que eu falei que eu queria mostrar para vocês, que é justamente um pouquinho dessa explicação que eu falei para o Celso, que poderia ser que ele percebesse aqui, né, nesse passo a passo. Porque a gente tem aqui, olha, uma Constituição, é como se fosse um mapa, né, da história da humanidade, pensando o seguinte, que lá no período dessa era pré-câmbrica, a gente tinha a primeira e segunda dimensão, né? Dimensão 1D, 2D. Esse tempo foi passando... Opa, eu andei aqui. Esse tempo foi passando, né, na constituição planetária. Nós estamos falando aqui, ó, de 3.600.000 e 542 milhões de anos atrás. Esse tempo foi passando e a gente foi entrando no período da era paleozoica. Aqui a gente já vivia uma situação 2D,
né? Porque a gente entrou no período câmbrico e já começamos a ter indivíduos unicelulares, né? Se manifestando no processo e começando a dar vida a alguns seres. Então, período ordovícico, há 488 milhões de anos, depois, né, estamos andando aqui pelas eras, né? A era dos vertebrados marinhos, a era dos peixes começaram a se formatar. E aqui, olha, nesse período, há 416 milhões de anos atrás, a gente começa a entrar numa estrutura 3D. É onde a gente começa a ter os organismos pluricelulares e a formatação mais evoluída do movimento da estrutura biológica, né? Período que vem aqui ainda na idade dos peixes, depois a idade dos anfíbios, e aqui a gente tem uma grande quebra, vamos dizer, entre a era paleozoica e a era mesozoica, que é quando surgem os primeiros dinossauros, tá? Surgem os primeiros dinossauros e eles vêm aqui vivendo essa historinha deles aqui, ó, período Triásico, período Jurássico, né, que é a idade dos répteis. Quando a gente chega aqui, e olha que interessante, quando a gente está entrando no período Cretácico, que já é há 145 milhões de anos atrás, a Terra já começa a acessar a quarta dimensão. A gente já começa a entrar numa estrutura de quarta dimensão. E aí o que acontece? Olha só, vem exatamente uma quebra que é a extinção dos dinossauros. Dinossauros se extinguem no final do período Cretácico e abre o período Terciário aqui, quando a gente começa a ter mais evoluções e onde começa a ter o corpo emocional. Por isso que a gente começa a entender que existe aqui, ó, um processo de quebra da cisão, da extinção dos dinossauros para uma raça mais evoluída. É a passagem da 3D para 4D. Por isso que se associa a uma raça mais evoluída. E a gente começa a ter instâncias de corpos emocionais sendo estruturados aqui. A gente entra no período terciário, na era dos mamíferos, e aqui, ó, exatamente há 1,8 milhões de anos atrás, a gente estrutura o período quaternário, que é o período Pleistoceno, onde surge Lemúria. 3D, 4D e 5D. E de lá para cá, a gente continua evoluindo esse processo. Aqui a gente tem uma nova quebra. O que que é essa quebra dessa passagem da quarta para a quinta dimensão? É o afundamento de Lemúria e Atlântida. Ok? Então aqui dá para a gente ter uma ideia desse desenho, né? De como é que isso foi se estruturando ao longo das eras. Se você perguntar para mim, Vanessa, essas datas estão corretas, exatamente esses números, não sei. Porque eu nem paro para olhar para isso. O que me interessa é a lógica desse processo, entendeu? A lógica dessa passagem de era e o momento em que as coisas vão se estabelecendo e se estruturando, né? Então, aqui a gente poderia dizer que a gente traz essas memórias, né, dessas grandes quebras de vivência. A gente tem uma memória aqui, que está oriunda, que também está conectada com essa aqui, que está conectada com essa aqui, né? Mas dá para a gente ir vendo um pouquinho do desenho desse processo e como ele vai acontecendo. Beleza? Estamos com a cabeça pegando fogo? Só um Olha, pouquinho, né? Agora não mais, agora tá tranquilo. Como como a pontada já passou, tô de boa. De boa agora, né? Muito Tô bom. de boa. Muito bem. Olha, consegui um tempo recorde. Muito bom. nossa, foi maravilhoso. Muito bom, Ah, professora. 10, nota Que 10. bom que vocês gostaram. Fico feliz. Excelente, Muito bom. Fico muito feliz. excelente. Vou subir, então, né, o vídeo. Vocês podem assistir de novo. O pessoal que está assistindo gravado vai assistir gravado. A gente chega aqui, então, no nosso sexto encontro, né, na nossa sexta aula de 8 aulas que a gente tem programado aí para ter. Amanhã, justamente, a nossa ideia é abordar a cura ancestral lemuriana e o porquê dos quatro corações, né? Por que ativar os quatro corações?
Vocês vão entender que eu deixei, inclusive, essa questão da cura ancestral para amanhã, porque ela está embasada na estrutura do disco 13, que é o disco Emanate. Então, amanhã a gente vai ter que falar um pouquinho do disco 13 para vocês entenderem a origem dos quatro corações, né? Qual é essa relação? Por que que é quatro corações e de onde vêm esses quatro corações? Porque eles estão diretamente associados ao disco 13. Porque uma das coisas que eu fui entendendo ao longo do meu processo desse trabalho com as tecnologias é que a minha função com relação aos discos é projetar e dar voz ao disco 13. Né? A minha conexão é total com o disco 13. Então, é lá que eu tenho que expandir a informação e o conhecimento, apesar de fazer uso dos outros, né? O disco 13 é o foco principal de todas essas tecnologias. E é de lá que sai a teoria dos quatro corações e toda a sustentação da cura ancestral lemuriana. E é isso que a gente vai entender mais detalhadamente nesse encontro de amanhã. Tá joia? Amanhã eu não vou poder assistir ao vivo. Ah, mas depois você fica ocupado, não tem problema. Então capricha, tá? Pode Capricha, deixar, hein? pode deixar. Vou caprichar Olha, para você. superar em surpresa essa aula aqui, eu acho que é uma tarefa nada fácil. Talvez na Câmara a gente consiga alguma coisa semelhante. Meu Deus! Assim. Ivan, essas aulas vai virar um curso aberto no seu YouTube? Não Ou vai, não? Celso. Na Vai ser um verdade, curso assim, pago? a minha intenção é deixar essas aulas gravadas até o dia 5 de julho, como eu falei para vocês, para dar tempo do pessoal, né, concluir e terminar de assistir a última. E depois elas vão ficar suprimidas, porque assim, eu entendo que elas são um conteúdo que as pessoas precisam estar dispostas a acessar. Não é uma coisa que eu posso deixar lá para qualquer um ver, porque eu vou É. deixar lá aberto, aí Botar no vai ter gente que vai megafone e ficar entrar. chamando as pessoas, né? Tem gente que vai entrar lá para falar assim: ah, isso aqui é tudo mentira, ah, o que você está falando não É. tem nada a ver, entendeu? Então, assim, não é uma coisa para ficar aberto e exposto. A pessoa tem que querer participar do Uhum. processo. Por isso que eu fiz questão de constituir o grupo e falar para vocês: olha, posso mandar para Fulano? Pede para o Fulano entrar no grupo e acessar. Ele precisa ter uma ação de eu quero chegar a essa informação, entendeu? Sim. Não faz Todo sentido sentido, ficar né? aberto para qualquer pessoa ir lá e assistir, né? Não, eu acho que não é essa a finalidade. A pessoa tem que sentir o chamado de fazer esse É. processo. E, Concordo. obviamente, o que eu vou Sim. fazer? As pessoas que forem fazer as formações, que quiserem aderir aos cursos, eu vou fazer a iniciação, eu vou fazer o disco solar, eu vou fazer a câmara de reintegração, eu vou liberar essas aulas e vou deixar para essas pessoas como material disponível para elas acessarem a qualquer momento. Todos os meus cursos, no geral, eu deixo os materiais disponíveis. Eu não tiro, assim, daqui um ano, daqui 5 Não põe meses, prazo. sei lá, eu deixo, não ponho prazo, eu deixo disponível. Então, a minha intenção é deixar essas aulas disponíveis para todas as pessoas que forem fazer as formações, sejam das chamas sagradas, dos discos solares, da cura ancestral lemuriana ou da Câmara de Reintegração Lemuriana, que são as 4 tecnologias que eu dou as aulas. Então, quem fizer esses cursos, né, quem se inscrever para fazer esses cursos, vão ter esse material todo disponível por tempo ilimitado. Agora, na internet eu não vou deixar aberto, porque não faz, eu acho que não faz Faz todo sentido. sentido, claro, claro. Né? A pessoa Uhum. precisa querer fazer É, esse acesso. é. Tá? É mais nesse Maravilha. sentido Muito mesmo. bom. Tá bom? Mais uma Maravilha. vez, Show de bola. super obrigada, Aqui. adorei nossa tarde. Muito bom estar aqui com vocês. E nós Obrigada, nos vemos queridos. amanhã novamente. Amanhã. Tá bom? Beijo Beijo. grande. Beijo, gente. Tchau, Até. meninas. Obrigada. Tchau, Tchau. Wagner. Obrigada, tchau. Para todos.